Olá, queridos amigos do Portal Pensar. Estamos aqui novamente para mais um bate-papo, desta vez com o Roner, que é um grande amigo, fez um estudo maravilhoso no 44º Seminário Pietro Baldi aqui de Minas Gerais. Mas, lamentavelmente, não teve muito tempo, né, Roner? Seja bem-vindo. Obrigado, Guilherme. Muito obrigado por poder participar. É uma honra falar sobre Pietro Baldi e a sua obra. Maravilha. Ô, Rony, o objetivo aqui é que você tenha mais tempo para nós passarmos aí pelos slides. Eu lembro que no seminário, até pela exiguidade, né, do tempo que a gente tem juntos lá, você não pôde discorrer sobre todo o material com o tempo oportuno, né, embora a boa vontade e maravilhosa organização, né, do seminário, mas a gente sabe que o tempo é curto. E aqui a gente espera poder conversar um pouco mais sobre esse tema das críticas e você ter o tempo que você precisar para poder a gente passar por todo o material, tá bom? Tá ok. Beleza, pode seguir à vontade Podemos aí. iniciar? Bom, então, uma boa noite a todos. Inicialmente, queremos agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de comentar sobre temas tão importantes para a nossa vida, quais são os conceitos da obra de Pietro Baldi. E hoje nós vamos falar sobre a segunda parte do livro Comentários, que foi o livro tema do último seminário, mês passado. E nós ficamos incumbidos de falar sobre as críticas, que é a segunda parte da obra, né? E essa segunda parte é muito volumosa, são 26 itens. E nós não conseguiríamos jamais abordar todos esses itens, né? Mas então vamos lá. Então, Pietro Baldi reúne nessa segunda parte os prefácios das várias edições dos volumes Grandes Mensagens e a Grande Síntese, certo? E reúne também os comentários da imprensa sobre os outros dois volumes, que é a Sese Mística e as Noures, né? E como nós estamos tratando de críticas, é viável que nós conheçamos o conceito de crítica, né? Crítica é uma análise avaliativa de alguma coisa, é um ato de julgar, né? A crítica pode ser positiva, pode ser negativa, né? Portanto, isso depende da análise do avaliador, daquele que está avaliando, daquele que está criticando. Portanto, a crítica ela é sempre um contexto subjetivo, pessoal, né? E dificilmente algum crítico vai manter aquela rigorosidade, né, sobre o tema. E ele sempre vai colocar algo de si, ele vai espelhar os seus conhecimentos, as suas crenças, as suas qualidades, né? E, portanto, e desse modo ele vai revelar também essas suas qualidades. Tá? À medida que o crítico julga, à medida que ele comenta alguma coisa sobre determinada obra, ele acaba também por revelar o seu nível evolutivo, o seu nível de compreensão, de espiritualidade. Não é isso? Agora, as obras dos grandes gênios, né, dos grandes missionários, sempre foram alvo de críticas. Não há como fugir disso, né? As críticas positivas se referem àquelas almas que compreenderam a mensagem espiritual, se identificaram com ela, né, e perceberam uma revelação de espírito, né, oculta nessas palavras, né, da obra de Pietro Baldi, né? E as críticas negativas refletem aquelas pessoas que talvez se sentiram incomodadas com aquela luz cristã que demanda da obra, né? Então, nós vamos compreender que a grande síntese, ela possui uma amplitude de conceitos, né? Uma vastidão de pensamentos, né? E a técnica que foi utilizada, que Pietro Baldi traz para nós,
é uma técnica também inusitada que ele chama de intuição, um modo de recepção, um modo pelo qual Pietro Baldi concebeu as suas obras, né? E também, à medida que nós vamos lendo as obras de Ubaldi, nós vamos percebendo algo de sagrado que advém da transcendentalidade da sua origem, não é isso? Um estilo muito límpido, muito tranquilo, muito fácil, muito acessível, e esse estilo ele nos traz algo do supranormal, né? Aquele sabor de supranormal, né? É como se fosse o aroma daquelas abstrações paradisíacas. Nós nos sentimos inebriados quando conseguimos, ao ler a obra de Pietro Baldi, identificar com o pensamento da fonte, né, que o Baldi chamou de sua voz, não é isso? E no livro A Grande Síntese, nós vamos observar que o conhecimento humano ele é todo unido num contexto, né, que forma a ideia que nós chamamos de síntese, né? E nos leva também a um monismo. Depois nós vamos falar um pouco sobre esse monismo, né? O subtítulo da obra, A Grande Síntese, né, é chamado de Síntese e Solução dos Problemas da Ciência e do Espírito. Esse título também é maravilhoso, porque ele se enquadra perfeitamente no contexto do que se refere à obra, né? E a Grande Síntese, ela também trata os temas mais importantes da vida de uma maneira altíssima. E ela pode ser lida, essa obra pode ser lida em vários níveis de profundidade, É certo? Ou síntese e seja, solução dos problemas da matéria e do espírito ou da ciência e do espírito? é, síntese e solução dos problemas da ciência e do espírito. Ah, tá. Porque eu me recordava que era da matéria e do espírito. Ok. É da ciência. Tanto que o contexto científico abordado nessa obra é vastíssimo, tá? São inúmeros capítulos voltados exatamente de forma abrangente para o contexto científico na obra Grande Síntese, né? E, portanto, essa obra, ela interessa à ciência, interessa à filosofia e interessa também à religião. Por quê? Devido a essa abrangência que sua voz trata o contexto científico, certo? Eleva esse contexto, esse aspecto científico, a um sistema filosófico. Você entende? Eleva o aspecto científico a um contexto filosófico. E daí ressalta a parte moral, a parte espiritual, certo? É como se fosse uma percepção. À medida que nós vamos lendo, a cada página da obra, nós vamos sentindo uma conexão com a espiritualidade. Então, essa é a maravilha Sim. de quando se adentra a profundidade do pensamento que emana do alto, não é? E desse modo ela traz a verdade do espírito. A descida dos Porque ideais. exatamente. O autor, não sei se você já leu sobre isso, Guilherme, mas um autor, quando ele está escrevendo, ele coloca algo de si nas palavras. Ou seja, uma obra que você está lendo, você não está lendo apenas palavras. Existe algo do autor ali, uma energia, um contexto abstrato que nós não percebemos, mas ali tem algo. Por detrás dessas palavras tem emanações, porque tudo está unificado na criação. Nós vamos falar um pouco sobre isso também, tá? Mas Rony, então, só antes de pois você não. continuar, há uma disposição, nesses anos que eu tenho acompanhado os estudos e tenho estudado e conversado com muitas pessoas sobre essa obra, eu percebo aquilo que o Baldi fala de tipo biológico, ele fala muito sobre isso, né?
Sim, E há um tipo específico, eu até fiz um estudo sobre ortodoxia e heterodoxia, utilizando alguns elementos da obra de Ubaldi também. Porque muitas vezes as pessoas, quando elas têm contato num primeiro momento com um autor, elas vêm à busca de comprovação das crenças que elas já carregam. É muito raro encontrar alguém com disposição sincera de buscar a verdade. Por exemplo, muito poucas vezes, para não dizer nenhuma, eu encontrei alguém com quem eu tivesse conversado que a postura da pessoa fosse assim, interessante, eu aprendi de uma maneira completamente diversa disso que ele ensina. Eu queria entender melhor os argumentos e fazer perguntas. Normalmente as pessoas já colocam um obstáculo imediato. As críticas têm muito a ver com esse tipo biológico, que inclusive é uma comprovação do estado mental inferior no qual a humanidade se encontra e que o Baldi descreve, né, como uma sucessão de progressos que são feitos a duras penas e que os tipos biológicos vão sendo superados por tipos cada vez mais aprimorados do ponto de vista espiritual. Né? Então, você acha que isso tem relação com a questão das críticas que ele recebeu? sim, perfeitamente, tem sim. Nós vamos ver, por exemplo, que o biótipo que não quer compreender a verdade, ou seja, ele não está suficientemente maduro para compreender a verdade, ele busca ler uma obra como essa, A Grande Síntese, ele busca uma conformação com os conceitos que ele já traz. Ele não quer a verdade, ele quer que a verdade dele encontre nessa obra, e se não encontra, ele a recusa. Ele nega, porque ele já tem uma verdade pronta. Esse é o biótipo que você se referiu aí, do homem civilizado, analítico, é, que ainda não está suficientemente maduro para compreender as elevadas verdades do espírito. Agora, aquele que já está da condição mediana para cima, ele quer compreender a verdade, não importa de onde ela surja. E quando ele a ouve, ele se identifica com ela, certo? Ele não traz um coração armado até os dentes. O coração dele está desarmado. Então, quando a pessoa está lendo a Grande Síntese pela primeira vez, com um coração desarmado, querendo verdadeiramente aprender, querendo elevar-se, ele vai se identificar e vai aproveitar muito dessa obra, vai se enriquecer espiritualmente e certamente a sua vida vai mudar por causa disso, não há dúvida. Agora, aquele cético, aquele que quer que a sua verdade já esteja ali nessas obras, conforme aquilo que ele acredita, então ele não vai encontrar isso e a sua crítica vai ser negativa, não é? Sim, Mas não e essa podemos. recomendação de desarme ela é relevante também, porque se nós analisamos a obra de Ubaldi com cuidado, e a experiência que eu tenho tido é de que ela é abarcante, no sentido de que ela não nega as verdades incompletas que cada religião carrega. Pelo contrário, ela dá a razão. Então, para citar um exemplo, que foi o que aconteceu comigo hoje, né? Eu conversando com um judeu maçônico, um judeu messiânico, e ele me alertou, falou assim, olha, eu vou te alertar que os judeus messiânicos não acreditam em reencarnação, mas em ressurreição. E é interessante que os dois elementos estão presentes na obra de Ubaldi, né? Sim, Tanto a reencarnação que atende ao ideal evolucionista, por exemplo, espírita, como a ressurreição que atende ao ideal criacionista, protestante, católico. Então, ela é muito abarcante, ela não nega essas verdades, entre aspas, menores, que estão incompletas, mas ela as torna unidas em uma solução mais ampla, não é isso? sem dúvida. O próprio Baldi, aliás, a sua voz, nessa obra Grande Síntese, ele fala que não vem para destruir aquilo que o homem já conquistou, nada disso. Ele vem levar à perfeição, ele vem fazer avançar, fazer evoluir. Exatamente. E então a obra Grande Síntese, em momento algum, ela ataca outras religiões, outros sistemas filosóficos e nem mesmo a ciência.
Não há qualquer tipo de negação daquilo que o conhecimento do homem já atingiu, em ângulo ou em aspecto algum. Pelo contrário, ela aproveita tudo que o homem já conquistou para dar um avanço, certo? Maravilha. Vamos avançar então, se você quiser usar os slides, nós já estamos na primeira lâmina, né? Ah, tá. Eu vou adentrar mais um pouco em alguns conceitos e daqui a pouco nós comentamos sobre esse primeiro slide, pode ser? Ok. Então tá. É porque a grande síntese ela entra num contexto também que é uma obra benéfica, porque ela procura iluminar as consciências numa época de grande renovação, certo? Vários amadurecimentos naquela época, né? Em todos os setores. Então, a grande síntese, a obra de Ubaldi, ela também possui um caráter benéfico para a consciência e também a nível social, certo? No contexto social, os grandes amadurecimentos das coletividades, né, estão previstos para esse início de milênio e essa obra vem cooperar com o progresso da humanidade, certo? Tanto que, para muitos pensadores e muitos sábios, a obra de Ubaldi é uma antecipação, porque verdadeiramente ela ainda está por ser reconhecida a nível coletivo, certo? Então, é, é uma antecipação. Nós que temos a oportunidade de estudar o pensamento de sua voz, né, projetado das elevadas correntes de pensamento, as elevadas noures, né, para a humanidade, o homem ainda não tem condições, né, uma boa parte tem condições de assimilar, mas aqueles que poderiam é, levar a nível de aprovação, inclusive da própria ciência, precisam de dar mais um passo. Tanto que a ciência está para demonstrar positivamente a realidade do espírito. E aí, sim, essa obra, como as outras, virão a contexto de aprovação geral. Nós estamos certos disso, não temos qualquer dúvida sobre isso, né? E aqueles que atingem a profundidade do pensamento de sua voz, né, vão sentir aquele eco dessas elevadas correntes de pensamento. Nós lembramos também, naquela época, lá em Roma, havia uma revista chamada Religio, né, em Milão, e essa revista ela não cuidava de analisar livros que fossem recebidos por inspiração, ou que fossem de ciências ocultas, eles não faziam isso. Mas eles abriram uma exceção para comentar exatamente sobre a grande síntese. Olha que coisa interessante. E o comentário foi incrível. Foi que essa obra se trata de uma obra imponente de pensamento e de fé. Esse é o conceito. Resolve uma vastidão de problemas que atormentam a humanidade. Então, esses foram os conceitos da revista Religio, né? E a finalidade da grande síntese seria instaurar no mundo o reino do Espírito. Então, quando é que isso vai acontecer? É quando a ciência demonstrar positivamente a realidade do espírito, e isso vai acontecer. Então, nessa própria obra, Grande Síntese, sua voz nos fala isso, tá? E nós acreditamos, sinceramente, que isso vai acontecer. Mais adiante, nós vamos comentar sobre os avanços da física quântica, não é? E nós vamos perceber que estamos a caminho. Tá? Estamos a caminho dessa comprovação científica, que vai certamente transformar, vai ser uma revolução no campo do conhecimento e também da renovação espiritual da humanidade. Não temos dúvida disso, né? Então, outro ponto importante é que a grande síntese, ela toma o evangelho, olha para você ver,
como que ela funde, num contexto monista, os aspectos científico, filosófico e religioso, né? Ela toma o evangelho como sendo uma norma de vida desejável pela lei de Deus para a humanidade, certo? Bem, agora vamos abordar outros pontos que nós achamos muito interessantes também, que são alguns críticos dessa obra, né? Por exemplo, tivemos Ernesto Bozano. Ernesto Bozano foi um professor de filosofia da ciência. Olha aí, Ernesto Bozano. É italiano, né? Um grande sábio. Ele colaborou muito na literatura italiana e francesa, estudando paranormalidade. Ele era uma espécie de investigador espírita, certo? Ernesto Bozano foi muito famoso no meio espírita. E ele acompanhou de perto as publicações das primeiras obras de Pietro Baldi. Essas obras, durante 5 anos, na década de 40 do século passado, né, elas inundaram a chamada revista Ali dei Pensiero, de Milão, a revista Constância, de Buenos Aires, a revista O Reformador, do Rio de Janeiro, e o chamado Correio da Manhã, que era uma divulgação diária que havia no Brasil. Então, o Ernesto Bozano, ele tem várias críticas positivas, ele acompanhou de perto a obra de Ubaldi com muita admiração. Vale a pena citar isso, né? Ele era professor na cidade de Turim, né? Um outro personagem também muito famoso que nós precisamos mencionar é o Enrico Fermi, né? O Enrico Fermi, ele também estudou detalhadamente, página por página, das obras As Grandes Mensagens, A Grande Síntese, As Noures e a Sese Mística. Ele era um físico, né? Um físico italiano, ele nasceu em 1901 e ele comparou os conceitos da grande síntese, ele comparou com outras escolas filosóficas, científicas, espiritualistas e até teológicas. Então, o Enrico Fermi, ele tem assim uma notoriedade no campo da ciência porque ele participou da descoberta do primeiro reator nuclear. Ele ganhou o Prêmio Nobel de 1938, né? Com a sua participação na descoberta da fissão nuclear. Ele trabalhou também nos inícios da física quântica, não é isso? Então, essa sua participação e notoriedade fez com que ele fosse reconhecido mundialmente. E nós vamos ver nos slides posteriores aí algumas falas que ele traz sobre a obra de Pietro Baldi, né? E ele também, o Fermi, ele foi tão famoso que em 1952 o elemento atômico de número 100, que foi criado cientificamente, recebeu o nome dele, fermion, o átomo de férmio, um elemento sintético, né, em homenagem a Enrico Fermi. Né? E queremos também citar mais um personagem de uma cultura extraordinária, esse brasileiro, que é o Carlos Juliano Torres Pastorino. O Pastorino, também reconhecido aqui nacionalmente, né, tem uma história muito interessante. Ele nasceu em 1910, e ele foi para Roma. Em 1934, ele foi ordenado sacerdote. Em 1937, ele estava esperando uma graduação para diácono. E aí aconteceu um fato interessante, porque ele acompanhou de perto o Mahatma Gandhi, que foi a uma entrevista com o Papa. Só que o Gandhi, ele foi com seus trajes, aqueles trajes hindus brancos, né? E o Papa não quis recebê-lo por causa disso. Aí o que o Pastorino pensou? Ele pensou assim, bom,
Se Jesus viesse aqui para ser entrevistado, ele também não seria recebido pelo Papa, porque ele usava os trajes da sua região, não é? Então, profundamente decepcionado, o Pastorino volta para o Brasil e aí se empenha numa obra em estudos pedagógicos imensa, né? Os títulos acadêmicos de Pastorino são incríveis. Ele era jornalista, escritor, filólogo, historiador, radialista, compositor, poeta. É uma extensa gama de conhecimentos, conceitos, títulos, né? E ele também traduziu, ele era poliglota, traduziu várias obras do italiano, do francês, do espanhol, né? E também os clássicos gregos e latinos. E também ele traduziu algumas obras de Pietro Baldi, né? Bem, nesse primeiro Em contexto... relação ao Torres Pastorino, Rony, talvez a geração atual não conheça, mas um livro dele muito singelo foi um dos grandes campeões de venda no Brasil inteiro, né? Eu não sei dados concretos, mas todo mundo tinha esse livrinho, né? Minutos de Sabedoria. Sim. E para todos, sobretudo os jovens aí, é um excelente livro. Tem um aplicativo dele em lojas de aplicativos aí que você baixa no celular todos os dias. Ele dá uma sorte e traz uma mensagem. Está muito comum, não é? As pessoas abrirem esse livrinho e ler uma pequena mensagem muito rápida e de altíssimo valor moral. Agora, Guilherme, se você puder colocar aquela primeira apresentação para nós fazermos uma referência. Nós queremos lembrar que aquele personagem que escreveu, aquela personalidade que escreveu o comentário da revista Religio, né, o nome dele era Giuseppe Vindiano, e ele considerou a grande síntese como uma revelação, certo? E nesse primeiro slide aí, nós vamos ler para vocês, na própria grande síntese, nós vemos uma fala de sua voz que diz assim: o estudo que vos exponho representa novo princípio para a vossa ciência e filosofia, novo para vosso pensamento. O momento psicológico que a humanidade atravessa hoje requer a ajuda dessa revelação. Não vos assusteis com essa palavra revelação. Revelação não é apenas aquela da qual nasceram as religiões, mas também qualquer contato da alma humana com o pensamento íntimo que existe na criação. Contato que revela ao homem um novo mistério do ser. Não venho para combater nenhuma religião. Olha aí, Guilherme, ó, que nós comentamos. Mas para coordená-las todas como a outras aproximações diferentes da verdade, uma e não múltipla, como quereríeis. No entanto, coloco no mais alto posto da terra a revelação e a religião de Cristo, porque é a mais completa e perfeita dentre todas. Então, nós vamos observar que essa obra de Ubaldi é perfeitamente uma revelação, porque ela nos traz um contato com o íntimo mistério do ser, né? E nós vamos ver também a Rony, mensagem... Opa! só antes de você completar, me veio um pensamento aqui, às vezes você pode comentar sobre isso também na sua apresentação desse slide. Que o Deus monoteísta dos judeus, de uma certa maneira, ele venceu, entre aspas, né, no mundo, se tornando uma ideia praticamente universal. Em todas as religiões, parece que essa ideia de um Deus único foi vitoriosa. Só que a maneira de enxergar esse Deus é que muda, e as coisas práticas que nos conectam a Deus é que mudam. Há
uma maneira diversa de enxergar essas realidades. E isso ficou muito patente, talvez com a revelação dos espíritos, né, que veio em forma de filosofia, descentralizada, por assim dizer, né? Várias vozes falando sobre esse Deus, explicando como é o mundo dos espíritos, como é a continuidade da vida no mundo espiritual. E a sua voz agora parece que ela vem dar esse coroamento, de uma certa maneira, unificando todas essas diferentes visões do que é a realidade, né, espiritual, dando a cada elas a sua porção de verdade, mostrando como elas se conectam e como elas podem somar, meio semelhante, talvez, a órgãos de um corpo, que são diferentes na morfologia e na função, mas que concorrem todos unidos para o mesmo sistema. Eu vejo um pouco mais ou menos dessa forma. Entendemos. Na própria obra A Grande Síntese, nós vamos encontrar, a respeito desse assunto, a evolução do conceito de Deus, né? Que ela partiu do conceito politeísta, né, na crença de muitos deuses, para o conceito monoteísta, que através de, primeiramente, Abraão, né, e foram até chegar a Moisés, um conceito monoteísta. Mas o conceito monoteísta, ele nos traz uma ideia de Deus, um Deus além da criação, apenas no seu aspecto transcendente, certo? Era um Deus que criou o mundo, mas ele está distante. Né? Essa é a ideia monoteísta. É um Deus único, mas ele está apartado da criação. Já na evolução do conceito de Deus, a sua voz nos traz um conceito mais abrangente, é o monista. Então, tem o politeísta, monoteísta, monista. Então, o monismo é o conceito de um Deus que abrange os aspectos transcendente e imanente. Então, agora nós podemos compreender a divindade não apenas além da criação, mas também nela, participante dela, acompanhando e, por assim dizer, guiando toda a fenomenologia universal. Até um ínfimo grão de poeira, ali estaria imanente o divino. Então, e essa ideia, nós lembramos de uma fala de Chico Xavier no programa Pinga Fogo, quando ele diz assim: para nós, os religiosos, natureza é sinônimo de Deus. Para nós, os religiosos, natureza é sinônimo de Deus. Aí nós vemos a imanência divina, né? E não tem como ser de outra forma, né? Mas então, nós vemos aí na própria obra sua voz, aproveitando o contexto humano, o conceito monoteísta não está errado, ele está incompleto. Mas quando que se pode avançar? Agora, em que a humanidade está mais amadurecida. Até então não era possível, não é? E então sua voz traz esse conceito, que é uma forma mais abrangente da evolução do conceito de Deus, certo? Podemos prosseguir? Colocando a cristã como aquela que melhor soluciona, melhor responde tudo isso. Isso aí. Então, agora nós gostaríamos de passar o próximo slide aí, porque nós falamos da revelação, certo? Nós vimos que o Giuseppe Vindiano, ele considera essa obra como sendo uma revelação. E a própria sua voz também considera uma revelação. Agora vamos ver o que o Espírito Emmanuel fala na sua mensagem, que foi ditada para Francisco Cândido Xavier e foi inserida em todas as edições brasileiras da Grande Síntese, a mensagem do Espírito Emmanuel. Nós não trouxemos ela toda, apenas uma pequena parte, tá? É o segundo slide aí. Vamos ler para vocês, porque nessa mensagem, Emmanuel, ele cita a palavra revelação 3 vezes.
E o aval do Espírito Emmanuel precisa ser considerado, principalmente no meio espiritualista, espírita, né? Então, o Emmanuel diz assim, olha, quando todos os valores da civilização do Ocidente desfalecem numa decadência dolorosa, é justo que saudemos uma luz como esta, que se desprende da grande voz silenciosa de a grande síntese. A palavra do Cristo projeta nesta hora suas irradiações enérgicas e suaves, movimentando todo um exército poderoso de mensageiros seus, dentro da oficina da evolução universal. Aqui fala a sua voz divina e doce, austera e compassiva. Todos os departamentos da atividade humana são lembrados na sua exposição de inconcebível maravilha. A grande síntese é o evangelho da ciência, renovando todas as capacidades da religião e da filosofia, reunindo-as à revelação espiritual e restaurando o messianismo do Cristo, todos os institutos da evolução terrestre. Curvemo-nos diante da misericórdia do Mestre e agradeçamos de coração genuflexo a sua bondade. Acerquemo-nos deste altar da esperança e da sabedoria, onde a ciência e a fé se irmanam para Deus. Essa fala do Espírito Emmanuel corrobora a elevação da fonte inspiradora de Pietro Baldi, né? Ele chama a grande síntese de evangelho da ciência, né? Altar da esperança e da sabedoria. E a respeito da fonte, o que ele diz? A palavra do Cristo projeta nesta hora as suas irradiações. Então, essa fala do Espírito Emmanuel, ela vem assim norteando os estudiosos das obras espíritas e espiritualistas para a luz do Cristo, né? Bem, e como aí no final ele fala sobre onde a ciência e a fé se irmanam para Deus, nós vamos tratar agora, então, sobre esse contexto que nós deixamos para esse momento, né? Nós vamos tratar, então, sobre essa união da ciência com a fé, que consta dessa obra e das outras obras de Ubaldi, e vamos tratar também um pouco sobre as conquistas da física quântica, né? Que para nós estão sendo encaminhadas ou direcionadas para a espiritualidade. Nós vamos fazer essa abordagem agora, ok? Então vamos lá. Ubaldi, nessa obra, A Grande Síntese, ele faz a união entre a ciência e a fé, né? Nós vamos encontrar vários pontos de conexão, um modo como o qual isso ocorre, né? E ele utiliza um método diferente do método da ciência. A ciência, o cientista, ele utiliza um método experimental, que é aquele método chamado indutivo, que das partes remonta ao todo. Pietro Baldi utiliza o método inverso, que é o chamado método intuitivo ou dedutivo, que do todo ou das conclusões desce para as particularidades, para as partes, certo? A ciência, ela se vale do seu método racional, o método experimental, né, que é um método que lhe dá aquela confiança, aquela positividade que ela requer para elaborar suas teorias, seus conceitos, não é isso? E só que ela esbarra no limite dimensional.
E esse limite dimensional, ele somente será transposto através da fé, da intuição, que pode sondar o mistério. A ciência, com o método da razão, é como se ela estivesse rastejando no solo. E você quer descobrir o que está lá no alto, é somente com o voo da intuição e da fé que você vai conseguir. Aquela análise fria, o método experimental, ele não consegue subir. Né? Inclusive, nós vamos ver nas obras As Noures e a Sese Mística que o ceticismo científico, o ceticismo do observador, ele, diante da possibilidade de uma aproximação com as elevadas esferas, ele paralisa o fenômeno. O ceticismo é uma energia que obsta o processo intuitivo, o processo dedutivo, a captação noúrica. Ele vai falar isso lá para nós. Então, o próprio ceticismo, ele intercepta a possibilidade de uma comunicação com o divino ou com as fontes superiores da vida, não é? Agora, interessante que os homens de ciência, eles têm o hábito de desprezar ou menosprezar o método dedutivo. Mas não conseguem avançar sem ele. Vejamos bem, o que o cientista faz? O cientista, antes dele elaborar a sua teoria, ele acredita num caminho, ele levanta o que se chama de hipótese. O que é uma hipótese, pelo amor de Deus, se não um ato de fé? O que é uma hipótese, se não o processo dedutivo em ação? Então, nós vamos observar também que vários cientistas de renome, eles demonstraram publicamente que não chegaram às suas descobertas tão somente pelo método racional. Eles se valeram também de uma abstração intuitiva. O próprio Einstein chegou a mencionar isso, que ele não chegou às suas conclusões tão somente com a razão. Ele se valeu da intuição, né? Nós vamos observar... Eles davam o nome de Gedanken Experiments, ou experimentos mentais, né? Era pura imaginação, usando capacidade imaginativa, capacidade intuitiva para poder, né, traçar cenários. Esses dias eu vi, tem inúmeros casos na ciência de descobertas que vieram através de sonhos, de coincidências. Esses dias eu vi aquele PCR, que é um teste amplamente utilizado no mundo inteiro agora para investigação de DNA. Ele foi desenvolvido a partir de uma viagem com ácido lisérgico, você acredita? O cara usava drogas e nessas viagens dele, ele teve uma ideia muito ousada de multiplicar, e aí tem documentário que conta sobre isso. Então, tem realmente um componente que não é só o do sentido ou da glorificação dos sentidos, que é o ceticismo, né? Mas há alguma coisa a mais. Nós vamos ver, Guilherme, que as próprias fórmulas geniais de Einstein, que foram concebidas por ele lá em 1905, somente tiveram uma comprovação científica na década de 60, quando se dispunha das condições para se fazer os experimentos, né, tecnológicas, certo? Então, a ciência então se vale desse controle racional, não é? Agora, vamos observar que as duas poderiam trabalhar juntas, a ciência e a fé, certo? A fé, se ela quiser descer até essa positividade científica para ser aceita pelos céticos, ela vai precisar da ciência. E a ciência, se quiser descobrir as causas, se ela quiser remontar à fonte, ela precisará da intuição. Não tem outro método, porque
em determinado limite dimensional, você só ultrapassa com a consciência. O observador, ele vai precisar de ir além dos sentidos. E a ferramenta que ele tem para isso é a sua consciência. Né? Outro ponto interessante é que elas podem dar as mãos e se complementar. Então, no futuro, certamente, nós teremos, quando a ciência demonstrar positivamente o espírito, né, através das descobertas que vêm além da série dinâmica, porque nós temos a série estequiogenética, a série da matéria, e depois temos uma série dinâmica, né, que começa das ondas gravíficas até a eletricidade, de onde nasce a vida. Então, quando a ciência conseguir fazer essa travessia, ela vai esbarrar com o que está além. E aí ela vai demonstrar positivamente a realidade do espírito. E aí sim, as duas vão ter que dar as mãos. Não é? Eu acredito que isso vai ser um marco significativo na história da humanidade. Né? Nós fizemos o Portal Saber, que foi fundado em 2012, ele nasceu com esse intuito de trazer cientistas, ideias dentro da ciência que já consideram a presença da consciência como uma constante a ser observada no ambiente, nos experimentos, enfim. E tem inúmeros, né? O Dauro, com quem a gente deve fazer um trabalho em breve, ele tem muito material sobre isso. São centenas, milhares de documentários, de vídeos, de matérias apontando nessa direção. Não é? É isso aí. Então, agora, por que a ciência se divorciou da fé no passado? É porque as religiões começaram a perseguir os cientistas, né? Por causa das perseguições. Nós tivemos aí os exemplos do Giordano Bruno, né? O próprio Galileu, né? Então, agora, isso não acontece mais. As religiões não têm mais poder de perseguição dos cientistas, né? E no passado, vale lembrar que os cientistas, muitos deles, acreditavam em Deus. O próprio Isaac Newton, o próprio Einstein, mas não do Deus das religiões, aquele Deus que as religiões criaram à sua imagem e semelhança. Não, eles acreditavam num poder superior que está por detrás da fenomenologia universal. Né? Então, as religiões, infelizmente, elas se desviaram do seu escopo, do seu objetivo, né, ao qual elas foram dirigidas, né, e porque elas passaram a procurar os interesses do mundo, não é isso? E por isso as religiões estagnaram. Mas a ciência não estagnou, a ciência avançou. E é isso que nós vamos falar daqui a pouco, né? E porque ela está se aproximando da realidade espiritual, né? E vale lembrar que a fé, ela não é como se diz assim, uma propriedade exclusiva das autoridades religiosas. Não, a fé é um impulso do divino, né, que emana do divino, né, da superconsciência para o consciente, onde a criatura recebe um comunicado íntimo, né, e é isso que é a fé. Nós vamos ver essa definição lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né? É uma emanação divina, é um comunicado divino portas adentro do ser. Isso não é privilégio de ninguém. Tá? Então, os religiosos tomaram essa prerrogativa, mas, na verdade, todos nós podemos chegar ao divino buscando-o no mais profundo de nosso ser, lá onde ele está, num abismo profundo no qual nós mal logramos chegar às suas bordas, né? Então, agora, vale lembrar que as religiões, infelizmente, elas são organizações humanas, tá? O conceito de religião
é que é divino. Religião significa um sentimento que nos une ao nosso Criador. Isso é religião. Agora, as religiões são instituições humanas, são falíveis, como os homens são falíveis, né? E quanto a isso, não se cabe, né? Isso é muito patente. Mas vamos lá. Muitos físicos, muitos cientistas intentaram e ainda intentam aproximar a ciência da espiritualidade. Mas nós temos um lado da ciência, não sei, Guilherme, se você está por dentro disso, se nós temos um lado que está interessado em ir além, que se vale da física quântica para buscar uma abstração aonde se sente estar a verdade, a causa do universo e da vida, né? Infelizmente, existe uma outra corrente científica que está doente de materialismo, não é? Que está interessada tão somente em criar comodidades. Nós vemos aí a área farmacêutica, não é? Nós vemos o setor bélico, não é? A criação de armas cada vez mais sofisticadas para destruir o próximo. A ciência nossa está doente de materialismo, né? Apesar de ter um outro lado que busca a espiritualidade. Nós temos um lado retrógrado, né? Lamentavelmente é assim. Isso esbarramos com os noticiários todos os dias, né? Mas então, a física está avançando gradativamente, né? E está se aproximando do imponderável, não é? Nós, nos modernos estudos científicos, né, falamos modernos, mas eles já estão aí há quase 100 anos. A humanidade é que é muito lenta para assimilar conceitos. Os conceitos novos que chegam agora só vão ser assimilados coletivamente no futuro. Assim como essa obra de Ubaldi, que chegou para nós antes de meados do século passado, ela somente vai ser perfeitamente assimilada coletivamente no futuro. Por isso que dissemos que é uma antecipação. Assim também a física. Alguns Né? pensadores demandam séculos, né? Demandam séculos Esse, de maturidade para poder vir à tona. Você vê que tem pessoas que estudam hoje Platão, estudam Aristóteles, estudam ideias de pensadores que já não estão entre nós há muito tempo. há muito tempo, há milênios, né? É isso aí. Então, mas o que foi que a ciência, a física quântica, né, a chamada ciência moderna, o que ela vem trazendo para nós? Ela vem nos falando que de uma inconsistência da matéria, uma imprecisão quanto à origem dos eventos quânticos, não é isso? A física nos fala que a matéria, a solidez é apenas aparente. A matéria seria uma energia que se condensa, energia condensada, não é isso? E a física quântica também já admite um espaço substanciado, eliminando aquela ideia que a gente tinha de vácuo, né, ou vazio. Não existe isso. Né? Então, existem experimentos antigos, de quase 100 anos, que explica isso para nós, e nós ainda não, coletivamente, ainda não assimilamos isso. Né? Então, a ciência já também descobriu o poder que a consciência tem de não só interferir, mas também de determinar os eventos quânticos, né? Já se trabalha hoje também com um número grande de dimensões, acredita-se que tenha talvez 10, 11 dimensões, né? Alguns cientistas falam de 10, outros de 11 dimensões. Né? Nós mal sabemos as 3 que nós podemos entender. Nem essas 3 dimensões nas quais estamos mais diretamente conectados, nós as compreendemos na sua abrangência. Imagina 11. Né? Então, a ciência também nos fala que a fenomenologia advém de um campo unificado. Né?
esse campo unificado, né, o próprio Einstein procurou trabalhar isso numa teoria de campo unificada, não é? Segundo Einstein, a matéria ela surge como que fala assim, de irregularidades. A matéria surge aonde, em determinado ponto, né, há uma tensão maior, a determinada região, há uma anomalia, e ali surge a matéria. Olha o conceito. Então, ele fala que a matéria advém de uma perturbação do perfeito Então, estado desse campo unificado. E esse campo foi demonstrado que ele é atemporal e não local. Olha que coisa incrível. sim, Isso, tem a ideia de que a matéria surge da quebra de uma simetria deste campo, né? isso. Ou seja, que a matéria é uma realidade assimétrica, estranha a uma simetria original. Muito parecido, do ponto de vista místico, com a ideia de sistema e antissistema, de céu e inferno, né? De espírito e matéria também. Pois é, quando a ciência demonstrou que os fenômenos advêm de um campo unificado, né, isso valida diretamente o contexto monista da obra de Pietro Baldi. É uma validação científica, porque é disso que trata a obra, né? É o monismo. O monismo é o quê? É o conceito de um princípio único. E nós estamos imersos, a teia de eventos, chamada assim, né, o tecido do universo, esse tecido espaço-temporal, a teia de eventos, ela é pertinente a um contexto adjacente, não local, não temporal. E aí está o imponderável. A ciência está querendo descobrir isso. Muitos cientistas, grandes cientistas, citam essa aproximação, não é? Mostrando que a consciência é a realidade descendente, né? A causalidade descendente, né? Porque a física clássica mecanicista newtoniana nos fala de um contexto de uma causalidade ascendente, ou seja, a consciência seria um resultado de eventos casuais. Mas hoje a física quântica mostra o inverso. Não, não é a consciência um resultado. A consciência é que determina a realidade material. É ela que edifica as suas formas de expressão, seus corpos, né? Então, isso é muito profundo e a ciência está chegando nessas conclusões. A ciência está dando passos largos rumo à espiritualidade, né? E isso é preciso considerar. David Bohm, por exemplo, um gênio da física quântica, ele disse que o universo parecia mais como um grande pensamento do que como uma grande máquina, como acreditava o Isaac Newton, né, a física clássica, né? O Max Planck disse que a mente é que é a matriz da matéria. Olha só que aonde é que nós estamos chegando, né, com esses conceitos, né? A, esse campo não local, esse campo unificado, né, foi chamado por Schrödinger, que foi outro gigante também da física quântica, foi chamado de emaranhamento. Nós vamos observar também uma teoria que surgiu há alguns anos atrás, chamada de desenho inteligente, né, o design inteligente, que foi retomada mais recentemente como sendo campo de informação. O que seria esse campo de informação? É a demonstração de uma simetria na criação, não é? Quando se estuda, por exemplo, a cadeia de DNA, quando se aprofunda nesses conceitos, se chega a observar que a vida surgiu de uma intenção, houve um propósito. Isso não se arranjou casualmente, por acaso não. A ciência está demonstrando uma inteligência por detrás do fenômeno da vida, não é isso? Então, nós temos aí um contexto científico muito avançado e profundo. Não são todos os cientistas
que aceitam essas ideias, é preciso citar. Existem aqueles que são apegados à física clássica newtoniana, que não abrem mão, e, no entanto, as duas são verdades. A física quântica não derrui a física clássica, ela vem apenas avançá-la no momento certo, não é? Então, esse aí poderia passar agora os próximos slides, o Guilherme, para a gente tratar deles. Nós vamos considerar agora os próximos slides como sendo as críticas Vê se está no que slide foram correto aí. Não, o meu está no anterior. O Eu anterior é posso o ir. Emmanuel. O próximo, ele começa assim: ao finalizar a leitura de A Grande Assim, Síntese, então é esse mesmo. Ao finalizar a leitura de A Grande Síntese, temos a impressão de haver de lido, haver, né? de haver lido, ressurgido no século XX, um dos grandes profetas bíblicos. Igualá-la é difícil, superá-la, impossível, negá-la, absurdo, discuti-la, loucura. Mas aceitá-la e senti-la é prova de que em nós há uma centelha da divindade. Merece realmente ser encadernada no mesmo volume que o Novo Testamento, como coroamento das obras dos grandes e primeiros apóstolos. A força e a segurança fazem desta grande síntese uma continuação natural das epístolas e do Apocalipse, nada ficando a dever a elas. Quem escreveu isso aí foi Carlos Torres Pastorino. É uma crítica positiva, não é isso? Porque você criticar negativamente é muito fácil. Agora, você consegue superar o que foi escrito? Você consegue trazer coisa melhor, mais superior? Vamos ver a outra aí, ó. Esse é da escritora e jornalista da revista La Ricerca. A grande síntese é um sistema de filosofia científica. Olha aí o que ele fala, Guilherme. É um sistema de filosofia científica e tem também um conteúdo ético. É uma obra benéfica em larga escala. Equaciona e resolve a tarefa de iluminar as consciências num momento histórico decisivo de grande amadurecimento em todos os campos. Tem, pois, um alcance também social e se insere como força viva na renovação espiritual para a qual o mundo se prepara laboriosamente. Quem ler esta obra nessa profundidade ouvirá ecoar aí as grandes correntes de pensamento, as titânicas forças cósmicas do imponderável que circunda o mundo. Vamos à próxima, Guilherme. Ô, Rony, só para comentar aqui também, em relação ao Pastorino, não tem como deixar de citar o livro, a coleção Sabedoria do Evangelho. Sim, Lamentavelmente, essa coleção não foi publicada por uma editora de maneira encadernada, etc., mas ela é disponível na internet, essas cópias, entre aspas, apócrifas, e é uma coletânea sensacional que Pastorino faz de praticamente todo o Evangelho, vertendo esses conceitos que ele aprendeu também com o Baldi, ele foi tradutor de Ubaldi, né? sim, E vale a pena pesquisar, chama Sabedoria do Evangelho. muito bem. Nós temos aí agora, então, uma fala de Monteiro Lobato. Todos nós temos o vago sonho de encontrar um livro que nos seja como uma casa definitiva. A casa de sonho que procuramos. Um livro no qual moremos ou passamos a morar. Pois creio que encontrei o meu livro. Ele chama-se A Grande Síntese, de Pietro Baldi. Temos de lê-lo e relê-lo. Lendo-o, estou a vagar no alto mar deste livro, tonto, deslumbrado, maravilhado. Monteiro Lobato. Tivemos aí também o Rubens Romanelli,
Ele diz assim: sem embargo de seu caráter estritamente lógico e rigorosamente científico, a grande síntese não é uma obra resultante de lucubrações intelectuais, nem de dados experimentais. É uma revelação surpreendente de origem supranormal. Por isso que foi dada ao mundo exclusivamente pelas vias da intuição. Serviu-lhe de instrumento no processo de sua elaboração o iluminado místico da Úmbria, professor Pietro Baldi. Está terminando, viu, Guilherme? Falta só mais alguns. Maravilha. Não, É que sem pressa. nós trouxemos o comentário sobre as críticas, desenvolvemos um pensamento em torno das críticas, em torno do que foi falado sobre as obras. Trouxemos também o aspecto científico para demonstrar a respeito das críticas que se poderia fazer no campo da ciência, né? E agora vamos ver o que diz aí o Luciano Giuseppe Schiarello. As presentes obras, fruto da mediunidade intelectual obtidas por intermédio do médium Baldi, são a manifestação mais importante que a história antiga e moderna registra. Olha que coisa, nós grifamos ela. Manifestação mais importante que a história antiga e moderna registra. Depois vem o Marco Antônio Bragadin, que era um diretor da revista lá de Milão. O professor doutor Stopoloni, catedrático de anatomia descritiva, histologia e embriologia na Universidade de Camerino, Itália, escreveu ao Baldi: sua bela mediunidade terá seguramente importância no campo científico e poderá fazer revelações científicas da maior importância para nós, especialmente num campo tão obscuro. Tudo o que foi publicado em Ali dei Pensiero por você, que pouco ou nada sabe de química, é verdadeiramente surpreendente porque os conceitos emitidos são realmente científicos e, portanto, de profundo conhecedor de química. E agora nós Isso. temos Os primeiros capítulos da Grande Síntese são bastante densos em termos de ciência. muitos, Vai estudar, impressionante. até em torno do capítulo 50, até metade do livro, aproximadamente. E aí, o Guilherme, eu gostaria de citar também 3 slides rápidos aí, com as falas de Enrico Fermi, né, aquele gigante da física quântica, né, da física nuclear, de partículas, mecânica estatística, né? Olha o que ele diz, o Enrico Fermi. No caso de Ubaldi, resta explicar um fato estranho. Um homem que, depois de haver estudado leis de má vontade, de ter viajado para ver o mundo e aprender línguas, dedica-se a ensinar inglês num pequeno ginásio de província e deixa de ocupar-se com estudos e leituras científicas. Este homem, de improviso, toma a pena e escreve mensagens impressionantes que ele assevera que lhe foram sugeridas por seres superiores. 2 anos depois, e sempre acusando a mesma proveniência, escreve um volume de 400 páginas, do qual fiz a apreciação, perfeitamente orgânico e coerente, que, pode dizer-se, enfrenta todos os problemas mais delicados pertinentes à ciência e à vida, e se mostra bem informado, mas por caminhos extraordinários. Dos últimos resultados seus, acha conexões inéditas e antecipa descobertas teóricas. Tem outro aí do Fermi. Ele diz assim: tudo isso numa forma literária irrepreensível, lúcida e elegante, com um tom elevadíssimo, uma espiritualidade cálida e pura e uma humanidade palpitante.
Não titubeio em convidar os homens de pensamento e de boa vontade, aqueles sobre os quais pesa a responsabilidade do bem público, de que tomem em seríssima consideração, ao menos teoricamente, a mensagem que há 8 anos Pietro Baldi não se cansa de lançar ao velho e novo mundo, com um resultado imprevisto na América Meridional. Enquanto ele vai cumprindo esta sua missão, não espera nem deseja vantagens de qualquer espécie. Até está pronto a pagar a missão com a sua própria pessoa, pois sabe bem que não é digno de trabalhar para uma grande causa quem não está pronto a suportar por ela, se necessário, até o martírio. E a última do Fermi, ele diz assim: em A Grande Síntese, que já apreciamos, confiando justamente em seu enorme poder intuitivo, traçou um quadro de filosofia científica e de antropologia ético-social, que deixa para trás as tentativas semelhantes experimentadas no último século. Pela amplidão da trama e pela singular novidade do método que seguiu, a intuição, que jamais foi empregada com técnica tão rigorosa, clara e consciente. A concepção biológica e, portanto, orgânica de Pietro Baldi vem ao encontro da comprovada exigência do tempo que corre e demonstra até a evidência as razões do comando e as razões da obediência, ambas subordinadas à visão das unidades parciais que se reagrupam harmonicamente na estrada da unidade definitiva, meta gloriosa de nossa viagem. Os que verdadeiramente compreenderam esta verdade, esses e mais ninguém serão dignos de constituir as aristocracias de amanhã. Ao lado dos autênticos dirigentes, afastados e quase invisíveis, mas inspiradores seguros serão os outros nobres para os quais são escritas obras semelhantes à ascese mística. Ô, Guilherme, eu acho que está bom, né? Acho que falta só 2 slides aí, mas eu acho que esses aí já são suficientes para demonstrar algumas críticas dentre as inúmeras que a obra de Ubaldi recebeu, tá? As que nós trouxemos aí são as críticas positivas. Sim. Está ouvindo? Então, Sim, sim. as que nós citamos são as críticas positivas, tá ok? É claro que existem algumas que são negativas, mas nós não lhe demos muita atenção porque elas não possuem nenhum fundamento que merece a atenção de ser rebatida, certo? Bem porque nós não precisamos defender a obra de Ubaldi, ele não precisa defender a sua própria obra, há quem a defenda. E quem defende a obra de Ubaldi é a verdade. A Sim. verdade é que a defende. A E, verdade é uma pulsação constante que vem do infinito, né? Não adianta tentar criar obstáculo a ela, porque ela está sempre batendo a porta e uma hora entra. E é interessante, Rony, eu não sei se você concorda, mas todas as revelações mais profundas, sobretudo essas que falam de elevada espiritualidade, elas inicialmente elas são cultivadas nas catacumbas, né? A semelhança dos primeiros cristãos. O espiritismo também teve essa fase, o protestantismo teve a fase dele lá com as buscas razoáveis, embora revolucionárias, do Lutero. Elas vão encontrando caminhos, o que é verdade vai permanecer, o que não é vai ser extinto, né? exatamente. E a gente percebe isso claramente. Bem, então, o fundamento, os conceitos básicos dessa segunda parte, críticas da obra Comentários, foi exposto aí com material suficiente para estudos e análises, né? Nós só temos a agradecer a oportunidade, viu, Guilherme?
Beleza, foi maravilhoso, que bom. E a gente espera marcar outras oportunidades aí também. Vai ser um prazer. Um grande abraço para você e para todos aqueles que virem a assistir esse estudo no futuro. Muita Um paz. abraço, obrigado, viu, Rony? Até. Até. Uhum.